Olá, o meu nome é Lilian Barros, sou nutricionista e este é a minha Lógica da Batata vai Centro, um podcast onde vamos falar de alimentação, saúde e bem-estar com convidados muito especiais. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do meu Lógica da Batata vai Centro. Hoje vamos falar sobre desafios infantis e para isso temos connosco o pediatra Dr. Hugo Rodrigues para nos elucidar aqui sobre algumas questões muito importantes para quem nos ouve e para mim que sou mãe de 2 pequenotes e portanto tenho a certeza que vou aprender imenso hoje contigo. Gostava de perguntar aqui em relação a uma fase, quando se fala em crianças, em alimentação, em nutrição infantil, fala-se muito numa fase muito precoce, na importância das decisões dos pais, enquanto se dá de mamar na amamentação, na diversificação alimentar, mas parece-me a mim, enquanto espectadora, que se fala pouco ali naquela idade, a partir dos 4 anos, em que eles são mais independentes, fazem as suas próprias escolhas, influenciadas ou não pelos pais, e gostava de saber a tua perspectiva em relação à importância dessa fase. Não se fala porque não é importante e tudo é feito realmente até aos 1000 dias, ou há aqui uma desculpabilização, uma despreocupação, enfim, não sei, conta-me. E eu acho que há aqui uma série de fatores. Antes disso, só agradecer-te o convite para estar aqui presente. É para mim um prazer poder partilhar este espaço contigo. Indo agora ao encontro da tua pergunta, sem dúvida que é uma altura importante. Tirar importância a qualquer faixa etária é disparate. Claro que nós sabemos que os primeiros 1000 dias, a gravidez, os primeiros 2 anos, são alturas cruciais, até do ponto de vista de programação metabólica, ou seja, a forma como a energia vai ser utilizada nos anos seguintes. Mas todas as coisas que forem feitas depois dos primeiros 1000 dias vão ter impacto também na saúde. E um impacto que pode não ser só naquele momento, mas também, do ponto de vista futuro, vai alterar, seja a utilização da energia, o tal metabolismo, seja também a questão comportamental. E não nos podemos esquecer que a parte comportamental, e tu és nutricionista, sabes isto melhor que ninguém, a parte comportamental dita muito dos nossos hábitos alimentares. Portanto, acho que tu falaste nos 4 anos, eu diria que até a partir do ano de idade se começa a desligar um bocadinho da importância. Sentes isso em consulta? Os pais chegam, certamente, com imensas questões também do ponto de vista alimentar, o que introduzir, o que misturar, quantos ingredientes devem ter a primeira sopa, não se é? a batata pesa isto, pesa aquilo, sim. Exato. Enfim, às vezes preocupações que não são tão relevantes em termos de saúde, mas são preocupações legítimas, mas depois isto começa a desaparecer. Eu aí atrevo-me a dizer que a culpa também é nossa. Pediatras, profissionais de saúde, acho que sim. Porque nós chegamos ao ano de idade e dizemos agora o seu filho pode comer de tudo, pode comer o que vocês comem. E não sabemos o que é que os pais comem. Exatamente. Uma boa alimentação social, eu diria que na maior parte das vezes é os pais comerem o que comiam os filhos até ao ano de idade, do que ser ao contrário. E, portanto, a partir de um ano de idade, os pais começam a comer o que os filhos comiam. Isso é que era bom. Isso é que era bom, assim. Éramos todos muito mais saudáveis. Mas esta liberdade, o não haver propriamente restrições, ou seja, o poder comer tudo não quer dizer que se deva comer tudo. E aqui é que nós temos que ter. E aqui os sinais e os alertas, sobretudo para o sal, para o açúcar, para os processados. O sal e o açúcar são 2 aditivos que nós temos que ter cuidado. Por 2 motivos. Primeiro, porque é fácil gostar e são sabores inatos. Nós temos uma série de sabores diferentes que reconhecemos e o sal e o açúcar são sabores para os quais a maior parte dos bebés está programado para gostar, por isso é que não dá trabalho introduzir. Tem um caráter viciante e por vezes há pessoas que até têm um fenómeno que se utiliza muito na questão da toxicodependência, que é o fenómeno da tolerância. Doses baixas não chegam e a procura de doses crescentes. Principalmente com o açúcar, não tanto com o sal, porque depois torna-se desagradável, mas com o açúcar isto acontece muitas vezes. Portanto, temos que ter cautela. Como não dá trabalho, também não temos que ter pressa em introduzir. Claro. Acho que devemos investir mais noutros sabores, nomeadamente o amargo, o ácido. São sabores que é importante que os bebés e as crianças pequenas se habituem bem a comer e depois esses temos mais para a frente. A questão dos processados tem a ver com... Eu vou dizer TV não. Se calhar às vezes esconde-se um bocadinho esta questão dos processados na falta de tempo. Exato. E se as coisas forem pensadas, não é preciso assim tanto tempo para deixar de comer processados. A organização faz aqui toda a diferença, não é? E há forma. E há processados e há processados. Há também muita oferta e cada vez mais tem vindo a haver um crescente de produtos mais autênticos, mais genuínos, processados, mas minimamente processados ou com menos aditivos. A nutrição infantil deu um salto qualitativo enorme nos últimos anos. Os produtos de nutrição infantil, e falamos de
papas, falamos de frutas, falamos eventualmente até de refeições pré-preparadas, De muita deram qualidade, um salto não é? de qualidade enorme, nomeadamente com a redução desses tais aditivos, sal, açúcar, outro tipo de condimentos e de condicionantes dos alimentos que iriam sujeitar aqueles alimentos a processos menos bons para o organismo. Portanto, a nutrição infantil melhorou imenso nos últimos anos. Ainda tem margem para melhorar, de certeza, Tem, claro, mas claro. o primeiro passo Sim, acho que sim, está, claro concordo que que está tomado. Se os pais nestas idades, e dizes tu 3, eu estava a falar dos 4, mas a partir destas idades se preocupam menos com a alimentação dos filhos ou com as escolhas da alimentação dos filhos, porque já passaram aquela fase de provação, quais são os desafios que os pais desta faixa etária, ali até à pré-adolescência, te levam à consulta? Quais são as preocupações com a saúde dos filhos? É mais a rotina do carimbo, está tudo bem, vamos embora, ou existem algumas... Temos muita parte comportamental, as questões do sono, as questões da própria alimentação, muito a gestão de conflitos e birras, e os 3 anos e 4 anos são anos de algum confronto. Essa parte vem muito ao de cima nas consultas. A questão da alimentação também, mas é curioso que na maior parte das vezes não vem como uma busca de informação ou de conselhos, vem quase como uma queixa. Ele não come a sopa, ele não come legumes, eu entendo, na escola até come, mas em casa não come. Portanto, enquanto que no primeiro e eventualmente no segundo ano vem a saber o que é que se pode dar, como disseste muito bem há bocado, a partir dos 3, 4, é quase como uma queixa de que os filhos parece que não querem comer saudável. Quando é que os pais deixam de ser os únicos decisores da alimentação dos filhos? Nós até nós manipulamos, não é tudo. É aquilo, eles comem aquilo que nós lhe damos, não é? Mas a partir do momento em que vão para as escolas, quando é que os pais sentem que a coisa começa a ser mais do filho do que dos pais? Eu posso ser um bocadinho polémico, mas não vou dizer quando é mais do filho do que dos pais. Mas o ter outros decisores para além dos pais, eu atrevo-me a dizer que seria benéfico, com bom senso, desde o nascimento, respeitando, desde logo, os mecanismos de fome e saciedade que os bebés dão. O exemplo clássico, e não quero fugir à questão das crianças mais velhas, mas o exemplo clássico é a amamentação. Um bebé que está a ser amamentado não se quantifica quanto come, e as mães aprendem a respeitar os sinais de saciedade que os bebés dão. E, portanto, o permitir que o bebé vá controlando a quantidade do que come, e aí eu disse que podia ser plano, porque decisor mais na quantidade, não obviamente na escolha, enquanto são pequeninos, mas os bebés e as crianças devem ter um papel interveniente logo desde o nascimento. Acho que isto é importante para que eles se vão autorregulando e percebendo os sinais internos que o organismo dá. E esta questão da fome e da saciedade é interessante. Nós passamos para um biberão, só olhamos para os tracinhos, já não olhamos para o que o bebé nos diz, e isto não é muito correto. Claro que isto se vai repercutir tanto mais quanto mais velha for a criança. Claro. Portanto, aí, para além da quantidade que a criança vai gerir se quer comer ou não, a criança vai ter direito às escolhas dela. Eu diria que a partir do momento em que a criança começa a contactar com outras crianças... O efeito contágio, não é? Exatamente, nomeadamente com o comportamento delas durante a refeição, e até pode ser uma refeição igual para todos, mas se alguém diz, eu não gosto de peixe, e o do lado diz, isto pode dizer que não se gosta, então diz, eu também não gosto de peixe, chega a casa e experimenta, diz, eu não gosto de peixe, ou não gosto dos legumes. Portanto, esse efeito de contágio do comportamento, e depois o efeito de contágio nas escolhas, quando temos os lanches escolares, quando temos... as festas, os aniversários, portanto, o conhecer outros alimentos, o perceber que esses alimentos podem fazer parte da rotina de determinadas crianças e, naturalmente, estes alimentos, os alimentos doces, alguns dos processados, são atrativos do ponto de vista de paladar, como é lógico, mesmo nutricionalmente não sendo muito adequados, são atrativos. E a criança acaba por querer comer e perceber que é possível. Portanto, vai tentando... E qual é o papel do pai ou da mãe, neste caso? É proibir até não poder mais? Será que a proibição não é um gatilho depois para afinar a curiosidade e a rebeldia? Depois também depende da fase em que estamos a falar. Às vezes, o quão a preocupação dos pais pode ser positiva ou influenciar negativamente ali as escolhas alimentares, por excesso de cuidado. Fundamentalismos são sempre errados. Sempre. Seja fundamentalismo para dar sempre ou fundamentalismo para não dar nunca. Temos é que perceber que há timings que são mais adequados para introduzir estes alimentos ou não. O papel dos pais eu gostava de dividir em 2 aspectos que me parecem importantes. O primeiro, que é fundamental, é serem bons exemplos. Os pais têm que dar o exemplo.
Um pai que não come sopa, o filho não vai comer, vai chegar a um ponto que vai imitar e vai dizer não como sopa. Claro. Não come legumes. Quem diz isto diz não lava os dentes, outro hábito Claro. qualquer. Portanto, nós somos o grande exemplo dos nossos filhos, isso é fantástico. É espetacular, nós sentimos que estamos a influenciar. Somos os heróis de, não é? Exatamente, que estamos a influenciar a todo momento as escolhas, as decisões deles. Claro que isto é uma responsabilidade, deve ser vivido como tal, mas é uma responsabilidade positiva, não uma fatalidade, tenho que acertar sempre, porque ninguém acerta sempre. Mas ser bom exemplo de uma forma global, acho que é um dos grandes papéis dos pais. O segundo grande papel, e isto principalmente a partir dos 2 anos, mais ou menos, é gerir a tal qualidade do que se dá às crianças. O nosso papel enquanto pais, e eu aqui estou-me a colocar também no papel de pai, que acho que às vezes é importante, é gerirmos a qualidade do que damos aos filhos, tentando que sejam eles a gerir a quantidade do que comem, respeitando os tais sinais de fome e saciedade. Ao gerirmos a qualidade, tem que haver espaço para lhes mostrar opções que não são a regra. Costuma-se dizer que não há regra sem exceção. E, portanto, faz sentido, de vez em quando, contactar, até porque é algo que também nos sabe bem. Todos nós fazemos pecados alimentares, não conheço ninguém que não os faça. E a mãe que se esconde atrás isso é um disparate. a comer o chocolatinho enquanto proíbe o filho de o comer, não é? Isso é ridículo. Nós temos que abrir o jogo, ser honestos com os nossos filhos, tal como quando erramos numa atitude menos correta com eles, vamos pedir desculpa. Ou podemos mostrar que de vez em quando também não comemos sempre saudável, para permitir que eles de vez em quando também possam fazê-lo. Para construírem desde o início Se não fizermos, são eles que depois vão comer às escondidas. Exato. E vão mais uma vez imitar o comportamento que acaba. E se eles perceberem que é possível, mas que não é regra, eles vão aceitar isto como normal, vão normalizar. Claro. Acho que é esse. Isto falando parece tudo muito fácil, claro, obviamente, é uma teoria. Mais fácil dizer do que fazer. E sendo tão fácil, porque é que então temos estes números de obesidade infantil em Portugal, um país que tem como base a alimentação mediterrânica? Nós tínhamos aqui ferramentas e armas para sermos uma população bem nutrida. E quando falo em bem nutrida, fugindo aqui um bocadinho ao mito de uma criança quer ser roliça porque está bem alimentada, não é? Não. A má nutrição tem os dois polos, não é? É a subnutrição e a sobrenutrição. Portanto, claro. o bem nutrido estará algures aí no meio, não é? Mas o que é que nós estamos a fazer de errado, afinal de contas? Parece que é fácil, é só dar o exemplo. Eles podem comer, mas respeitando o que é inato, que são os seus mecanismos de saciedade e fome. Então, o que é que está a falhar? O que é que nós estamos a fazer? Nós, e falo aqui pais, nós profissionais de saúde, adultos, nós sociedade. Adultos, sim. Estamos a falhar do ponto de vista alimentar, já vamos falar um pouco disso, mas também estamos a falhar noutro aspecto que é fundamental para a questão da gestão do nosso metabolismo e do nosso peso, que é a atividade física. Pois é. Portanto, não podemos culpar só a alimentação. Claro que a alimentação é responsável, em grande parte, por estes números, mas não é isoladamente. Portanto, se nós temos a teoria sobre a alimentação, o que é fundamental é percebermos que não dá assim tanto trabalho, e falamos disto há um bocadinho, não dá tanto trabalho assim preparar uma alimentação saudável, desde que seja planificada, tal como planificamos outros aspectos do nosso dia-a-dia. Há pessoas que têm que ter mais rigor na forma como se vestem e planeiam o que vestem todos os dias por antecipação, porque não planear o que se vai comer. E se for assim, as coisas correm e, em algum tempo, podemos ir adiantando alguma a ultracongelação, por exemplo, não é? Para termos a sopa para a semana inteira, porque às vezes há aquela coisa de sopa só segunda, terceira e quarta, porque é feita ao domingo e depois quinta, sexta e sábado. Exatamente. Aliás, o congelar a sopa até permite outro aspecto interessante, que é ir variando o sabor da sopa. Nós pseudo-valorizamos a sopa, porque achamos que é muito importante, mas depois andamos a comer durante dias a fio a mesma sopa. Ninguém come a mesma refeição todos os dias. Para que fazemos isto com a sopa? Claro, dá menos trabalho e os pais estão cheios de Claro. De e a sopa até do que dá menos trabalho a cozinhar, mas isso seria outra questão. Portanto, o variar a sopa sendo uma parte integrante da refeição, e perceber que é uma parte integrante e variar, é fundamental. Normalizar, aceitar que as crianças não gostam todas do mesmo e que uma criança não tem que gostar de tudo da mesma forma, portanto, respeitar. Se não gosta de uma coisa, vamos dar uma alternativa. Portanto, tentar que, do ponto de vista alimentar, se possa escolher melhor e depois pegar na questão da atividade física. Hoje em dia as crianças passam o tempo todo fechadas em casa. A pouca atividade que fazem é quando vão a um treino. Já era pouca, e depois com o Covid e com os confinamentos. Ainda foi pior. Nós temos que ter as crianças fora. As crianças têm que estar na rua. Temos muita cultura do medo, e o professor Carlos Neto também fala muito disto. Esta cultura do medo, de isso acontece, agora o tempo não é assim.
Sim, eu vivo em porque Viana agora... do Castelo e quando me dizem isto, mas agora temos são outros sem bolas, aqui em Viana quantos raptos de crianças é que houve? Zero nos últimos 20 anos. Quer dizer, o que é que mudou assim tanto? Pois. É verdade que os centros estão menos habitados, as pessoas já não estão à janela, que vigiavam. É verdade. Mas se as pessoas quiserem, até se dinamizam, um pai toma conta de um grupo e vão rodando. Eu sinto pouco isso em Lisboa, ver crianças na rua a brincar como Há antigamente. muitos municípios, e Viana é um deles, que tem a iniciativa da Rua a Brincar. Criaram agora, pós-confinamento, há vários municípios, que é interessante. É um grupo de voluntários que vão supervisionando as crianças e há dias marcados para as crianças se juntarem na Rua a brincar. É interessante. Mas também, sim, nós, pelo menos, não sei, mas na minha altura brincava-se na rua, andava-se de bicicleta, jogava-se à bola, magoávamos, ficávamos com feridas nos joelhos, chegávamos a casa todos sujos. Agora há muito o sedentarismo. Mas às vezes, para nós é muito divertido pensarmos nisto, mas hoje em dia as crianças não se divertem tanto a brincar na rua. Às vezes são elas próprias, digo eu, não sei se estou certa, divertem-se mais porque ficam agarrados àquele ecrã, àquele jogo, àquela consola, seja o que for, e vamos, não vamos passear mais. Eu não vou diabolizar os ecrãs. Tinha muita coisa a dizer sobre isso, mas não temos tempo. É verdade, tem muitos efeitos nocivos, mas não quero diabolizá-los. Mas qualquer criança gosta de brincar com outras crianças naturalmente. Se não gosta muito é porque não está treinada para isso, ou não teve as oportunidades. Treinado, se calhar, é um termo forte. Certo. Não teve as oportunidades certas para isso. O grande papel dos adultos, mais uma vez, é dar o exemplo. Não é só na alimentação, e é motivar os filhos. Não é difícil motivar crianças pequenas a irem brincar para a rua, com os pais, que são as pessoas mais importantes para eles, ou com outras crianças. Claro. É difícil motivar crianças grandes e adolescentes que passaram 10 anos, 12 anos da vida deles fechados em casa. Pois. Isso é difícil. Agora, crianças pequenas, é relativamente fácil motivá-las a experimentar e depois de experimentar até podem ter um bocadinho de inércia de início. Claro. E ter alguma dificuldade em começar, mas depois elas vão. Portanto, e fazer exercício físico em família também, não é? Irem todos andar de... O exemplo, fala-se agora também muito de uma coisa que se chama literacia física. É aumentar esta vontade de fazer exercício, tendo o exercício, a atividade, não precisa ser uma coisa muito organizada, mas a atividade física como uma parte integrante do dia-a-dia, que seja valorizada pelos adultos e que as crianças aprendam a valorizar também. Isto é fundamental. Claro, e aí, mais uma vez, exemplo, na alimentação, na prática de exercício físico, na conduta, na educação. Claro, agora com os confinamentos as pessoas habituaram-se a fazer exercício físico em casa, envolvam os filhos. Claro. Envolvam os filhos. Vão gerindo as intensidades e transformem num momento de brincadeira. Há muitas consolas que permitem fazer atividade física jogando ao mesmo tempo, com jogos de dança, com jogos de ginástica, com jogos de movimento. Portanto, podemos aliar até vários juntar o útil ao agradável. Fora, dentro. Sim. Aqui, há muito hoje em dia aqui a moda do saudável. Já se começam a ver festinhas de anos com as petadas de fruta, com as quichezinhas ou a fruta desidratada em vez da batata frita. A minha pergunta que eu coloco é, isto é uma moda e, portanto, porque fica bem e que faz uma mesa bonita e é giro de partilhar nas redes sociais e, portanto, pode ser fugaz, ou realmente estes pais estão preocupados em dar o melhor aos seus filhos porque sabem a diferença que faz na saúde futura? O que é que... Não sei. Eu acho que é um bocadinho dos dois. Sim. E eu também tenho redes sociais, também tenho Instagram e tu também tens. A verdade é que muitas das coisas que nós vemos no Instagram e nas redes sociais não traduzem exatamente a realidade. Nós sabemos que há muitas coisas que são construídas para as redes sociais. Portanto, entender essa pergunta faz todo o sentido. Como nutricionista, fico um bocadinho receosa. Se isto for uma moda e se daqui a 5 anos a moda será novamente o fast food e a comida mais apelativa visualmente ou sabor intenso, se calhar muda tudo, novamente. Mas o problema não são as festas de anos. Pois, também é verdade. O problema não são as festas de anos. Porque se as festas de anos forem como eram quando nós éramos miúdos, e que sempre foram assim, com maior ou menor diversidade, mas se o dia-a-dia for um dia-a-dia mais saudável, as festas de anos têm direito a ser momentos de alguma prevaricação. Claro que se me perguntares, eu prefiro ter espetadas de frutas e frutas hidratadas do que ter batatas fritas e bombocas e essas coisas todas. Agora, se a criança não comer isso por rotina e for comendo nas festas de anos, lá está, se calhar faz mais sentido isso do que comer todos os dias. E se ver-se obrigado a chegar à festa de anos e comer aquelas coisas que ela nem conhece muito bem porque nem está habituada a comer. Por isso, acho que fica, respondendo à tua pergunta, acho que é um bocadinho dos dois. Acho que fica bonito
Acho que traduz alguma preocupação, acho que é legítima a preocupação, não acho que seja só para ficar bonito. Só tenho as minhas dúvidas se na maior parte das vezes essa opção das festas de anos se traduz num dia-a-dia alimentar saudável. Pois. Pelas pessoas que têm esse cuidado nas festas de anos, porque efetivamente tem mais gente. Se calhar no dia-a-dia não é assim tão saudável e esse é um problema maior do que as festas de anos. Porque há mais dias normais Claro, do que as festividades, muitos não é? mais, muitos mais. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas em relação ao marketing do saudável? Será que é tão divertido comer uma maçã ou aquele produto processado com aquela embalagem que tem uns cromos lá dentro espetaculares que fascinam a criança? Como é que nós podemos tornar a alimentação genuína, autêntica, natural, não rotulada, como divertido? Pois, esse é muito complicado. Claro que não é tão divertido. Não vale a pena estarmos aqui com hipocrisias. Não é tão divertido comer uma maçã que uma não tem maçã rótulo, ou não é? comer um alimento processado, doce, que vem com cromos ou com tatuagens, ou o que é que seja. Não é tão divertido. O marketing é um problema grave. Devia ser regulamentado. O marketing, especialmente para as crianças. ou direcionado às crianças, claro. Porque se eu pegar numa maçã e lhe desenhar um olho, um virado para um lado, outro para o outro e uma língua de fora, eu se calhar vou achar que aquela maçã é super divertida e vou-lhe dar uma trinca. Não sei se não há possibilidade de tornar este produto genuíno mais apelativo à criança. E podem existir aqui algumas estratégias que possam fascinar de alguma forma. Porque eu acho muito, sabes, eu cozinho para os meus filhos e quando dou uma sopa verde, aquilo não é uma sopa de espinafres, é do Hulk. Pois, é fácil. E é fácil juntar essa questão das ofertas aos alimentos saudáveis também. Exato. A questão é que a indústria da alimentação saudável é uma indústria que não tem a mesma dimensão que a indústria dos alimentos processados, porque do ponto de vista até técnico, tecnológico, de maquinaria, é diferente. É muito mais fácil introduzir uns cromos num alimento processado que vem numa saqueta de plástico ou do que numa maçã que vem do produtor que a tirou da água e passou por um bocadinho de limpeza. Claro. Portanto, até do ponto de vista prático isto é difícil. É uma questão de se querer. Vejo aí também um problema. É que se a maçã ficasse um bocadinho mais cara porque tinha cromos, já era um problema muito grave. Mas pagar o triplo por um bolo já não há problema nenhum. Pois. O marketing tem que ser regulamentado. O problema é que estes alimentos não são alimentos de nutrição infantil e, portanto, a regulamentação não é exatamente igual, mas tem que haver regulamentação. Pois, tem que haver. Porque é que as embalagens dos sumos açucarados são todos tão divertidos e depois a garrafa d'água, pronto. Agora já começam a ser diferentes, que já têm uns bonequinhos e não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. Pois. Não é a mesma coisa, nunca consegue ser a mesma coisa, é difícil. Fica aqui a questão, um bocado para nós também, pais, criarmos esta brincadeira, este sonho, esta história. E porque não escola. Exato. Escola no sentido não dos professores individualmente, mas no sentido fala-se tanto das metas curriculares, dos programas curriculares, porque não incluir verdadeiramente estes temas importantes para a cidadania. E come-se bem nas escolas em Portugal, ou mais ou menos? Não querendo ferir suscetibilidades, mas pela tua experiência, pelo aquilo como pai e como os teus pacientes te passam. Eu acho que do ponto de vista nutricional, do modo geral, come-se relativamente bem nas cantinas das escolas. Do ponto de vista de paladar, da comida ser apelativa, acho que não. Acho que também é difícil, e eu entendo isto, o preço das refeições nas escolas é irrisório. É difícil, mas eu acho que seria mais interessante, mais importante, aumentar um bocadinho o preço, dar apoios a quem precisa, aumentar esses apoios a quem precisa e tentar tornar a comida um bocadinho mais apelativa. As comidas requentadas que vêm das grandes empresas e que fazem 30, 40, 50 km para chegar à escola, que chegam lá meias abafadas, torna-se complicado. E perde ali um bocadinho o prazer, não é? De comer. Claro, do ponto de vista nutricional as coisas até são mais ou menos equilibradas. Agora, com as escolas sem autonomia para cozinhar nos locais, muitas vezes torna-se difícil. Eu posso partilhar um exemplo, mais uma vez, local, de Viana do Castelo, da Câmara, em que tem uma nutricionista que trabalhou as emendas do pré-escolar e das escolas de ensino básico, primárias, de todo o município, e que tinha um projeto super engraçado que se chamava Um Arco-Íris no Prato. Então, todas as emendas iam para todas as escolas, os jardins tinham as confecções próprias, com os ingredientes e com o modo de confecção, e havia o cuidado sempre de variar o aspecto visual, a cor, que é tão importante nos pratos. O pigmento, não é? Que também transmite nutrientes e micronutrientes. Cores diferentes são vitaminas diferentes, trocando isto por miúdos, portanto é bom. E o treino visual faz. E é interessante que muitas crianças aprenderam a comer legumes diferentes, porque não os comiam em casa,
falo de couves roxas, falo de rabanetes, falo de coisas que não existem na maior parte, ou grande parte das casas, e as pessoas aprendem a comer. O que é estranho é que todos os anos há pais a queixar-se que a comida tem demasiados legumes, portanto ninguém está bem. Vá-se lá saber, porque é um disparate. Pronto, sim, tem muitos legumes. Acho que não devia ser uma queixa. Isto é preso por ter, é preso por não ter. Exatamente. Tu tens muitas crianças obesas ou com excesso de peso que sejam aqui sinais de alerta na tua consulta. Estes números que nós vemos e que são anunciados nos noticiários são reais na tua prática clínica? São reais. A Covid veio agravar. O excesso de peso tornou-se mais frequente, ainda não temos propriamente um programa de vigilância que nos consiga aferir isto, até porque, felizmente, muitos estão em ajustes, estão a perder esse peso a mais, ou a tentar, alguns deles, mas sim, acho que a questão do excesso de peso à volta dos 30% é mesmo muito real. É capaz de não andar assim longe da minha prática. A obesidade, uma porcentagem mais baixa, claro, mas o excesso de peso vai caminhar para lá se nós não intervirmos. Claro. E não achas que seria interessante, tal como nós levamos os nossos filhos ao pediatra de forma regular, mesmo que eles não tenham nenhuma doença ou nenhum sintoma visível, como também levamos às consultas de rotina a nível de dentária, oftalmologia, ter uma consulta de nutrição, mesmo quando o filho é saudável ou não tem excesso de peso? Porque me parece que depois existe aquela questão de, para já, só vou se tiver um problema. Sim. E depois a própria sensação de culpabilização dos pais. Eu tenho de levar ao nutricionista, eu falhei. Claro, é quase ali uma carga. Sim, eu acho que sim, acho que seria super interessante estas consultas, se mais não fosse para ajudar as pessoas a saber ler rótulos, que é importantíssimo. Grande parte das pessoas não sabe ler rótulos. Temos um episódio sobre isso, exatamente. Pronto, acho que era importante as pessoas ajudar a entender o que é isto dos macronutrientes, dos micronutrientes. Importante que nós não lemos. O que é isto de por 100 gramas ou por porção. Claro. Às vezes parece tudo muito claro, mas não é assim tão claro. O poder negociar alimentos, percebendo que há alimentos que se complementam uns aos outros, há alimentos que podem servir mais ou menos como substitutos uns dos outros. O aceitar que não se gosta de tudo, mas que se pode, se não gosta disto, terá este que tem mais ou menos efeitos parecidos. Portanto, o perceber esta colocação dos alimentos uns em relação aos outros era fundamental, seja para os pais, seja para as crianças mais velhinhas. Quer dizer, não gosto de feijões. Ok, olha, mas e disto gostas? E daquilo gostas? E tentar ir buscar, equilibrando o dia-a-dia nutricional, mais do que andar à procura do nutriente ou da refeição em específico, perceber que o dia como um todo tem que fazer sentido, até de acordo com o nível de atividade. Claro. Porque o plano alimentar não pode ser igual para nós todos. Se eu fizer exercício às 7 da manhã, ou se fizer exercício às 7 da tarde, claro, ou se fizer exercício às 2 da tarde, isto não pode ser igual. Portanto, o conhecer mais ou menos o padrão de atividade é importante, mas acho que faria todo o sentido, porque a adequação do plano alimentar vai ser muito melhor se houver este acompanhamento nutricional. Acho que seria uma ideia interessante e que faria... Claro, e aqui a partilha dos profissionais de saúde, o encaminhamento também seria, o alerta seria bastante proveitoso nesse sentido. Todas as equipas multidisciplinares ganham sempre mais do que equipas monodisciplinares. Quais são as verdadeiras consequências? Porque nós pensamos assim, a obesidade infantil, eles dão o pulo. Eles já vão dar o salto. Quais são as consequências para a saúde? Pensa mais, tem sussurro, que é para o menino não ouvir. Exato. É estético, é esta coisa de, depois ele vai e os meninos vão apontar o dedo porque é o bolinho, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Ou, e sei a resposta, mas gostava que me dissesses quais são as consequências. Nós antigamente tínhamos as doenças da idade, que pelos vistos não são da idade, porque nós temos crianças a terem diabetes mellitus tipo 2, a terem hipertensão. São dos estilos de vida, não da idade. Exatamente. Sim. A questão da estética, a questão da autoestima e do equilíbrio emocional são um verdadeiro problema. Não devemos fugir a eles, porque... Quando uma criança tem excesso de peso, obesidade e é maltratada pelos colegas, essa criança vai sofrer. Claro. Muitas vezes, e nós associamos a ideia dos gordinhos risonhos e bem dispostos, muitas vezes é para esconder isso. Uhum. E as crianças deixam passar isso até melhor que os adultos. Portanto, os pais têm que perceber que deixar uma criança ter excesso de peso ou obesidade é estar a condicionar a sua saúde mental. Isto pode parecer demasiado dramático, mas é verdade. O problema é que não é só saúde mental, a saúde física também. E o que estavas a dizer é verdade. A diabetes mellitus tipo 2 é uma diabetes que é classicamente a diabetes dos adultos, que surge em idades avançadas e que neste momento já vai existindo até nos adolescentes. Está muito associada a estilos de vida desadequados, a excesso de peso,
as células que não trabalham de forma correta, aquilo que falávamos há pouco do metabolismo, da utilização de energia, são células que não respondem corretamente à insulina, não trabalham corretamente e, portanto, a criança e o adolescente podem desenvolver, fruto desta pressão excessiva sobre as células, pela acumulação de gordura e pela acumulação de nutrientes que vão ser nocivos para o funcionamento celular, pode desenvolver estas doenças dos adultos. A hipertensão também, muito associada ao excesso de peso, ao sedentarismo, ao excesso de sal também. Hipercolesterolemia também, em crianças. A alteração do colesterol, eventualmente também AVCs. Isto pode parecer estranho, mas os AVCs de idade pediátrica são cada vez mais frequentes. Felizmente ainda são relativamente raros, mas são cada vez mais frequentes, fruto também destes estilos de vida. Portanto, todas estas doenças têm um problema. Diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão, são doenças silenciosas. Pois é. E normalmente nestas idades também não se fazem propriamente análises de rotina com tanta frequência. Não, como... a tensão faz sentido medir a partir dos 3 anos, está recomendado pela DGS. Análises de rotina, se não for feito antes, entre os 11 e os 13 anos, deve-se fazer uma primeira avaliação. Mas se houver aqui sinais de alerta como uma obesidade... História familiar ou a necessidade de fazer análises por outro motivo qualquer, faz sentido fazer o que nós chamamos de um rastreio oportunista. Exato, já que vamos ter de colher Exatamente, sangue, já que se vai picar e vai, faz sentido. E, portanto, perceber que se para um adulto é difícil convencê-lo que estas doenças que são silenciosas são um problema, para uma criança mais ainda. Claro. Porque há sempre alguém que diz, tu também eras assim gordinho, depois esticaste. Pois, exato. Ou ele depois, quando entrar para a escola vai esticar, quando entrar para o desporto vai esticar, quando chegar à adolescência vai esticar, e o certo é que o peso vai se acumulando e não esticam. Claro. Eles crescem, mas engordam também. Mas depois há muitos pais, os avós, os cuidadores que acham que a criança estar gordinha ou com mais peso está mais bem nutrida. E se calhar excesso calórico não é propriamente nutrição ou qualidade. Não é de todo. Não é de todo, não é? Nós temos pessoas super alimentadas, mas mal nutridas, com carências efetivas a nível de nutrientes. Até porque este equilíbrio entre os micronutrientes e os macronutrientes, eles próprios vão ditar a forma como uns são absorvidos mais e outros menos. A própria utilização a nível celular vai depender deste equilíbrio entre macro e micronutrientes. Portanto, o ter gordura, ter excesso de peso, vai fazer com que não se aproveitem corretamente também alguns outros nutrientes. E, portanto, é muito frequente crianças com sobrepeso, mas mal nutridas, precisamente porque não há este equilíbrio. E tem que haver equilíbrio entre os macro e os micronutrientes. Acho que uma dúvida muito recorrente em relação aos pais, e agora também estamos a regressar às aulas, estamos a deixar cair as máscaras. A nível de suplementação, imunidade, este regresso, como é que nós podemos trabalhar para termos a certeza que temos respostas mais equilibradas do ponto de vista de imunidade nas nossas crianças? Sim, é óbvio que quando há um contacto maior com micro-organismos, a probabilidade de se contagiar é muito maior. E não tenho dúvida que agora, retirando as máscaras, vamos ter este aumento de algumas infecções, que na maior parte das vezes não serão graves, isso é bom, mas que vão dar aí algumas dores de cabeça. Eu diria que há 3 grandes formas de se reforçar o sistema imunitário. A primeira, e já fomos falando ao longo deste episódio, é comer bem, comer saudável. Não precisa de ser estritamente saudável, e esta é uma mensagem importante, mas comer colorido. Cores. Os pais, se tiverem esta noção de que quanto mais cores diferentes derem aos filhos, não estamos a falar de reboçados nem gomas, estamos a falar de alimentos naturais, atenção que isso também tem cor, portanto, quanto mais diversificada for a cor que vem no prato à custa de alimentos naturais, mais vitaminas vamos dar às crianças e melhor vão funcionar as células deles. E, portanto, dentro dessas células estão as células de defesa, portanto, o sistema imunitário agradece. Outro conselho importante, o segundo, é a atividade física. Quanto mais atividade física a criança fizer, mais preparada vai estar para lidar com situações de stress. E as infecções são sempre situações de stress. Se o coração estiver mais capaz, os músculos estiverem mais capazes, tudo isto vai ajudar a criança a ultrapassar melhor qualquer infecção. E o terceiro conselho, que pode parecer um bocadinho estranho, é brincar ao ar livre. Exterior, vitamina D também, não é? Muito. Exterior. Seja de verão ou inverno. Eu sei que há muita crença de que o frio constipa ou provoca pneumonias. Tudo isso é um mito.
O frio, a única coisa que provoca é desconforto e para isso servem as camisolas e os casacos, muito mais nada. As crianças podem e devem brincar no exterior, de verão, de inverno, chover, com sol, como quiserem. Devemos dar-lhes conforto, como é lógico, não vamos deixar a criança apanhar frio se estiver desconfortável, mas deixá-los brincar no exterior. Por 2 ou 3 aspectos importantes. O primeiro é porque vão fazer muito mais atividade física. O segundo é porque vão socializar num ambiente que não está fechado. E, portanto, a probabilidade de contactarem com micro-organismos é muito mais baixa. E terceiro é porque vão, ao respirar o ar exterior, ao produzir a vitamina D, o organismo vai estar todo muito mais capaz de funcionar de forma global e isto vai dar estratégias para ajudar também a combater as infecções. Portanto, comer bem, brincar cá fora mais. E mexer muito. Se calhar junto aqui um quarto que é dormir bem também. Pois é. As horas de descanso são muito importantes e nós precisamos de tempo para repor as nossas reservas, de funcionamento de todas as células, e as células de defesa não são exceção. Portanto, se calhar estes 3 mais o sono, eu acho que ficamos bem servidos. Muito bem, muito obrigada por ter estado cá. Obrigado, Adorei eu. esta conversa. Ficava aqui mais tempo, de Eu certeza, a falar sobre este tema que tanto me fascina. E pronto, olha, obrigada por teres vindo tão longe, de Viana. Foi um prazer. E já sabem, também podem consultar o teu site, que tens tanta informação útil e dinâmica para os pais, para as crianças e, acima de tudo, informem-se e sejam saudáveis, porque assim os seus filhos também vão ser. Bons exemplos. Obrigado. Obrigada. Olha, tenho aqui este miminho, desculpa lá, para ti, para a família, Obrigado. do Centro Homem e Mulher. Espero que gostes. Muito obrigado.